A chuva caía fina, fria e constante, quando o velho carro de madeira parou diante dos portões de ferro do castelo Ravenwall. Os cavalos relinchavam inquietos, como se percebessem o que os humanos não podiam ver, que aquele lugar não respirava vida há muito tempo. Dentro da carroça, Helena, uma jovem de 19 anos, tremia, não apenas de frio, mas de medo. Seus longos cabelos castanhos estavam úmidos, grudados no rosto pálido. Os olhos claros, inocentes, refletiam a incerteza de quem sabia que estava sendo vendida como um objeto. Seu pai, arruinado por dívidas, trocara sua liberdade por algumas moedas de ouro. Façam o que mandarem e talvez o conde tenha piedade de você, sussurrou o cocheiro antes de desaparecer na neblina. Os portões se abriram com um som metálico arrastado e diante dela o castelo se erguia imponente, janelas altas, torres cobertas por musgo e sombras que pareciam vivas. Nenhum servo veio recebê-la, apenas uma mulher idosa de rosto severo e passos silenciosos a conduziu pelos corredores escuros, iluminados por candelabros que tremeluziam com o vento. Há regras aqui, disse a mulher. Nunca olhe diretamente para o conde. Nunca entre na ala norte e nunca, sob hipótese alguma, saia do quarto depois da meia-noite. Helena apenas assentiu, com o coração disparado. O castelo parecia sussurrar, como se o próprio ar tivesse consciência. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu passos leves pelo corredor. Um frio percorreu sua espinha. A chama das velas vacilaram e então um sussurro baixo, rouco, vindo de trás da porta. Sangue novo, perfume doce. Assustada, cobriu-se com lençol, tentando se convencer de que era apenas imaginação. Mas o que ela não sabia é que, nos salões escuros, alguém a observava. O conde Adrian Ravenwall, de pele pálida como a lua e olhos cor de vinho, via de longe através das sombras. Há séculos não sentia nada, nem dor, nem desejo, nem esperança, até agora. Ele podia sentir o batimento acelerado do coração dela, o calor da vida, algo que ele perdera há mais de 300 anos e, pela primeira vez desde que amaldiçoara seu destino, o vampiro sentiu-se vivo novamente, mas sabia que aquele sentimento seria sua perdição, porque ela era humana e ele um monstro condenado a amar no escuro. O amanhecer chegou cinzento sobre as torres de Ravenwall. Helena despertou com um som distante de sinos, graves, melancólicos, como se tocassem por uma alma perdida. Naquele castelo, até o tempo parecia lamentar. Durante o café da manhã, apenas alguns servos estavam no salão, todos em silêncio.
os olhares baixos. Ninguém ousava falar do conde. Era como se seu nome fosse um pecado. Ele vive aqui mesmo? Helena arriscou perguntar à mulher idosa que limpava o chão de mármore. A mulher parou por um instante. O balde quase escorregou de suas mãos. O conde vive e não vive, respondeu em voz baixa. Apenas obedece e ore para nunca cruzar o caminho dele. Essas palavras ecoaram na mente de Helena o dia todo. À noite, foi enviada para limpar o salão principal, um lugar imenso, coberto por cortinas vermelhas e candelabros dourados. Ao entrar, o ar ficou mais frio. Ela sentiu um arrepio na nuca, como se fosse observada, e então um vento repentino apagou as velas. O silêncio foi cortado por uma voz profunda, rouca, que parecia vir de todos os lados. Quem ousa perturbar o sono da casa Ravenhall? Helena se virou, o coração quase parando. No alto da escada de mármore, ele estava lá, o conde Adrian, alto, elegante, vestia um manto negro que arrastava pelo chão. O rosto pálido, imponente, mas de uma beleza inumana. Os olhos um vermelho escuro, como vinho derramado sobre a neve. Helena caiu de joelhos assustada. Perdão, meu senhor, disseram-me que limpasse o salão. Eu não sabia que... Ele levantou uma das mãos pedindo silêncio. Apenas observou-a. Os olhos dele percorreram cada detalhe, o pescoço exposto, o tremor das mãos, o medo que exalava da pele. E então algo nele mudou. O olhar, antes frio, agora ardia em um fogo antigo, quase humano. Qual é o seu nome? Perguntou ele. É Helena, senhor. Helena, repetiu lentamente, como se saboreasse o som. Um nome que o tempo não pronunciava há séculos. Ela o olhou confusa, mas fascinada. Havia algo nele que a atraía e a amedrontava na mesma medida. Você não devia estar aqui à noite, disse o conde, aproximando-se devagar. As sombras deste castelo não têm piedade. Quando ele passou por ela, Helena sentiu um arrepio gelado, mas também uma estranha sensação de conforto, como se, de algum modo, aquela presença escura a reconhecesse, como se ele a conhecesse de outra vida. Ele desapareceu entre as cortinas e o salão voltou a mergulhar no silêncio. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Sentiu algo dentro dela, um chamado, uma energia que pulsava em seu peito. E, quando olhou pela janela, o viu de novo, o conde, na sacada mais alta do castelo, observando o luar e olhando diretamente para ela. A partir daquele instante, suas almas estavam ligadas. O destino havia sido selado. Os dias seguintes passaram lentos e silenciosos em Ravenhall. O castelo parecia respirar ao ritmo do vento que uivava pelas janelas.
Helena seguia suas tarefas, mas sua mente não encontrava paz. Desde a noite em que ouvira, o conde não voltara a aparecer. Ainda assim, ela sentia nas sombras, no frio repentino, nos espelhos que embaçavam sem motivo, que ele estava ali, observando-a. Na terceira noite, a lua estava cheia, prateada, iluminando os vitrais do corredor. Helena caminhava sozinha, com uma lamparina nas mãos, tentando encontrar o quarto de estocagem, mas errou o caminho e entrou na ala proibida, a ala norte. O ar era diferente ali, mais frio, mais denso. Havia retratos antigos nas paredes, homens e mulheres de olhar vazio, vestes de outras eras, e em todos uma estranha semelhança com o conde. Um trovão ecoou, a lamparina tremulou. Foi quando ela ouviu um som, um sussurro vindo de uma porta entreaberta. Não devia ter vindo aqui, Helena. Ela se virou. Lá estava ele, Adrian Ravenwall, emergindo das sombras como se o escuro o obedecesse. O coração dela disparou. Eu me perdi, senhor, gaguejou. Ele se aproximou e a luz da lamparina revelou o rosto dele, lindo, mas sem reflexo algum no espelho ao lado. Helena sentiu o sangue gelar, deu um passo para trás, mas ele segurou sua mão com delicadeza. Não tema, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não quero te ferir. O que é você? Perguntou ela, a voz trêmula. Adrian a olhou por um longo tempo. Os olhos dele brilharam vermelhos sob a luz da lamparina. E então respondeu com um pesar que parecia pesar séculos. Sou o que resta de um homem que já foi vivo. Helena recuou, mas ele não a seguiu. Apenas ergueu o rosto em direção à janela, onde a lua se refletia sobre o chão. Há 300 anos, amaldiçoaram-me a vagar pela eternidade, alimentando-me do que resta de vida dos outros. Já não sonho, não durmo, apenas existo, até que você chegou. As palavras dele ecoaram na alma de Helena. Ela o observava, dividida entre medo e compaixão. Havia algo profundamente humano por trás daquela dor. E, de alguma forma, o coração dela reconhecia o dele. Por que eu, conde? Por que me observa? Ele se aproximou devagar até que seus rostos ficaram a poucos centímetros. Porque em seus olhos, Helena, há algo que me lembra do que fui. Você me faz lembrar da vida. E isso é o maior castigo que um imortal pode sofrer. Por um instante, o tempo pareceu parar, o vento cessou, o castelo silenciou. Ela podia sentir o frio da respiração dele, o magnetismo do olhar. Mas então um barulho ecoou do corredor, gritos, som de portas batendo, correntes arrastando. Helena se virou assustada. Adrian cerrou o punho e as velas se apagaram de uma só vez.
Vá para o seu quarto agora, ordenou ele, a voz diferente, mas sombria. Há coisas nesse castelo que não obedecem a mim. Ela correu, o coração em chamas, e, enquanto se trancava em seu quarto, ouviu lá fora algo roçando as paredes, algo que sussurrava seu nome, algo que não era humano. Do outro lado, sozinho na escuridão, o conde olhava para a lua e pela primeira vez em séculos uma lágrima escura desceu por seu rosto. Helena, você não deveria ter entrado na minha eternidade. A tempestade durou dias. O céu parecia chorar sobre as torres de Ravenwall e cada trovão fazia as janelas vibrarem. Helena quase não saía do quarto desde a noite em que soube o que o conde realmente era. Algo dentro dela havia mudado. Não era medo, era algo mais profundo, algo que doía e fascinava ao mesmo tempo. Nos corredores, os servos sussurravam que o conde havia desaparecido novamente, como fazia às vezes quando a escuridão o chamava. Mas Helena sentia que ele estava perto. Seu corpo reagia antes que sua mente percebesse. O ar ficava mais frio, o vento parava e um arrepio subia por sua pele, como se o invisível a tocasse. Na terceira noite, uma batida suave ecoou na porta. Ela abriu devagar e lá estava ele. O conde Adrian, vestido de negro, com o rosto pálido e os olhos ardendo em vermelho escuro. Mas havia algo diferente, um brilho humano, uma sombra de dor. Eu precisava vê-la, disse ele em voz baixa, mesmo que isso me condene ainda mais. Helena hesitou, mas o deixou entrar. A chuva castigava as janelas e o vento apagou as velas, restando apenas o clarão do luar. Não devia estar aqui, senhor, sussurrou. Disseram que sua presença pode ser fatal. Adrian deu um meio sorriso amargo. É verdade, minha existência traz a morte, mas esta noite eu precisava lembrar o que é viver. Ele se aproximou devagar. O olhar dele percorria cada traço do rosto dela, como quem memoriza algo precioso e proibido. Você teme a mim, Helena? Ela o fitou, o coração disparado. Temo o que sinto quando está perto. O conde fechou os olhos como se aquelas palavras o atravessassem e então, com voz rouca, confessou: eu lutei contra isso, contra você, mas sua alma me chama e mesmo o inferno não me assusta tanto quanto a ideia de perdê-la. Helena deu um passo à frente sem perceber. Ele estendeu a mão, hesitante, e seus dedos se tocaram, frios contra quentes, noite contra dia. O toque foi breve, mas o suficiente para que algo se acendesse dentro deles. O corpo de Adrian estremeceu. Por um instante, o vermelho de seus olhos se apagou, substituído por um brilho humano, quase dourado. Mas então o encanto quebrou. Ele
recuou ofegante, como se o ar o queimasse. Não posso, Helena, você é vida e eu apenas escuridão. Ele virou-se, a dor estampada no rosto. Se continuar se aproximando, eu não serei capaz de conter o que sou. Helena sentiu as lágrimas brotarem, mas não recuou. Então, me ensine a entender a escuridão, conde. Se o seu destino é a noite, deixe-me ser a luz que o acompanha. As palavras pairaram no ar, doces e perigosas. Adrian olhou para ela, dividido entre o amor e o instinto, e antes de desaparecer nas sombras, murmurou: se insistir em me amar, talvez o castelo não a perdoe, nem o céu. Quando a porta se fechou, Helena caiu de joelhos. O coração ardia, não de medo, mas de um amor que nascia onde jamais deveria florescer. Lá fora, a tempestade cessava, mas dentro de Ravenwall, a verdadeira tempestade estava apenas começando. O silêncio reinava sobre o castelo. Era um silêncio pesado, do tipo que carrega presenças invisíveis. Desde a noite em que Adrian tocara sua mão, Helena sentia-se diferente. O frio não a afetava mais e seus sonhos eram tomados por imagens que não compreendia, memórias de outra vida, onde dançava sob a lua com o mesmo homem que agora a evitava. Mas Ravenwall não perdoava amor. As luzes começaram a piscar, as chamas das velas tremulavam, mesmo sem vento, e, à noite, vozes sussurravam seu nome pelos corredores. Sombras rastejavam pelas paredes, observando-a enquanto dormia. No quarto, uma das janelas se abriu sozinha e uma névoa espessa entrou, envolvendo tudo. Helena recuou assustada quando uma voz fria e feminina ecoou: você trouxe o caos à eternidade dele, menina. O sangue não deve amar o sol. Uma figura surgiu da penumbra, uma mulher de olhos cinzentos, vestida de veludo escuro, com um colar antigo em forma de serpente. Era Lisandra, a antiga companheira de Adrian, uma vampira esquecida, devorada pelo ciúme e pela dor. Quem é você? Perguntou Helena, tentando esconder o medo. Lisandra sorriu com os lábios manchados de vermelho. Sou o que resta do amor dele, antes que você existisse. De repente, a lamparina se apagou e o quarto mergulhou em escuridão. A vampira moveu-se com velocidade sobrenatural, segurando Helena pelo pescoço. Ele não pode amá-la. Você é o que o destrói, humana. Mas antes que Lisandra a ferisse, Adrian surgiu, materializando-se das sombras como um vento negro. Os olhos dele brilhavam com fúria. Solte-a, Lisandra, rugiu. Ela riu, cruel. Então é verdade? Você ama uma mortal? Que tolice, Adrian! Vai perdê-la como perdeu tudo. Eles se enfrentaram com ferocidade. O castelo tremia, os espelhos rachavam e um vento gelado percorreu os corredores. Helena
caiu ao chão, tentando se recompor, vendo os dois se moverem como sombras vivas, o amor e o ódio dançando no mesmo espaço. Com um golpe final, Adrian lançou Lisandra contra a parede. Ela se dissolveu em névoa, mas sua voz ecoou distante. Ela será sua ruína, Adrian. Nenhum imortal pode amar sem sangue derramado. O silêncio voltou. Adrian caiu de joelhos ofegante. As veias em seu pescoço pulsavam. Ele havia se alimentado pouco nos últimos dias, lutando contra o instinto, e agora o cheiro do sangue de Helena, ferida no braço, o torturava. Ela se aproximou trêmula. Você me salvou. Ele ergueu os olhos, a respiração descompassada, o olhar era o de um homem à beira de perder o controle. Afaste-se, Helena, eu não consigo mais, sussurrou, recuando. Ela o encarou, as lágrimas caindo. Então lute por mim. Você não é um monstro, Adrian. Ele cerrou os punhos, tentando resistir, mas o desejo era mais forte. Os olhos brilhavam em vermelho vivo e ele prendeu o rosto dela entre as mãos. Eu lutei contra a fome, contra a eternidade, mas não posso lutar contra o amor. O tempo pareceu parar. Ele encostou a testa na dela, os lábios tremendo, lutando entre beijá-la ou mordê-la. Mas, antes que o instinto dominasse, ele recuou, ferido pela própria vontade. Saia do castelo, Helena. Esta noite, Ravenwall escolherá quem vive e quem morre. E desapareceu nas sombras, deixando-a sozinha, com o coração em chamas e o pressentimento de que algo terrível estava por vir. A noite caiu sobre Ravenwall como uma sombra viva. Relâmpagos cortavam o céu e o castelo parecia gemer em agonia, paredes rangendo, portas batendo, vozes antigas sussurrando em todos os cômodos. Era como se a própria maldição tivesse despertado. Helena tentava fugir conforme Adrian havia ordenado, mas os corredores mudavam de forma, as portas desapareciam, o castelo aprendia, vivo, ciumento, determinado a não deixá-la partir. Por favor, me deixe ir, gritou ela, ofegante, batendo em uma parede que, segundos antes, era apenas uma passagem. As velas se apagaram e o chão tremeu. Uma névoa espessa cobriu tudo e então Lisandra apareceu outra vez, seu rosto deformado pelo ódio, os olhos ardendo em prata. Ele escolheu você, humana, então que morra por você. Ela avançou, os dentes afiados refletindo a luz dos relâmpagos. Helena caiu para trás, tentando se defender, mas uma força invisível a prendeu contra a parede. Quando Lisandra ergueu a mão para atacar, uma sombra se interpôs. Adrian, ferido, pálido, o manto em pedaços, mas com um olhar flamejante. Não toque nela, rosnou. Já perdi tudo uma vez, não perderei novamente. Lisandra gargalhou
E o que fará, amado? Sangrará por ela? Se for o preço, então que o sangue me leve. Com um movimento rápido, ele agarrou Lisandra e ambos se chocaram contra os vitrais da torre principal. O som do vidro quebrando ecoou por todo o castelo. Helena correu até a janela. Chovia forte. Lá embaixo, sobre as pedras molhadas do pátio, Adrian e Lisandra lutavam com uma fúria sobrenatural, luz e sombra se entrelaçando, como se o próprio céu julgasse aquela união proibida. Um raio iluminou o instante em que Adrian cravou uma lâmina de prata no coração da vampira. Ela soltou um grito dilacerante antes de se desintegrar em névoa, mas a lâmina amaldiçoada também o feriu. Helena desceu correndo, tropeçando pelos degraus molhados, até encontrá-lo caído entre as ruínas. O conde olhou para ela, o rosto coberto de sangue escuro, o olhar sereno. Adrian, não, por favor, não morra, chorou ela, segurando-o nos braços. Ele sorriu, fraco, mas com doçura. Há séculos eu vaguei sem propósito, mas uma mortal me ensinou que até as trevas podem amar. Helena segurou o rosto dele, as lágrimas se misturando à chuva. Se o amor é sua maldição, então que me amaldiçoe também. Deixe-me ficar com você. Adrian fechou os olhos com um sorriso triste. Não, minha luz, o que há em mim não deve te tocar, mas talvez, só talvez, eu te encontre outra vez quando a lua e o sol voltarem a se cruzar. Com um último sopro, ele encostou os lábios na testa dela, um beijo gelado, eterno, e o corpo se desfez em cinzas levadas pelo vento. O castelo tremeu uma última vez e, como se tivesse cumprido seu destino, Ravenwall silenciou. Helena caiu de joelhos, gritando o nome dele, enquanto a chuva lavava o chão coberto de cinzas e, entre o trovão e o eco de sua dor, uma única rosa vermelha nasceu entre as pedras, pulsando como um coração. Porque até o amor impossível deixa raízes. 100 anos se passaram desde a queda do castelo Ravenwall. O tempo engoliu as ruínas e a floresta tomou o que antes fora pedra e silêncio. Mas, nas noites de lua cheia, aldeões ainda juravam ouvir murmúrios vindos da colina, vozes antigas, sussurros de amor e promessas não cumpridas. Em uma pequena vila próxima dali vivia Elara, uma jovem de longos cabelos castanho avermelhados e olhos claros, tão claros quantos os de uma alma que já havia chorado em outra vida. Elara nunca soube por que, desde criança, sonhava com um castelo em ruínas e um homem de olhos vermelhos e voz triste. Nos sonhos, ele sempre dizia o mesmo: espere por mim, quando o sol e a lua se encontrarem.
Na noite de seu 20º aniversário, a lua estava cheia e o céu avermelhado, um fenômeno que os anciões chamavam de eclipse carmesim. Movida por algo que não sabia explicar, Elara caminhou até a antiga floresta. A cada passo, o vento soprava seu nome como um chamado. Quando chegou à colina, as ruínas do castelo estavam cobertas por névoa. O coração dela bateu forte. De repente, um som suave, como o toque de um piano distante, ecoou entre as pedras antigas. E ali, diante dos destroços do antigo salão principal, uma rosa vermelha florescia. Ela se ajoelhou e a tocou. No instante em que o fez, uma luz suave envolveu o lugar e a névoa tomou forma, uma silhueta alta, elegante, familiar. Elara prendeu a respiração. Você quem é? Perguntou ela, a voz trêmula. O homem sorriu com ternura. Os olhos, agora de um vermelho suave, refletiam a lua e a saudade. Você me conheceu como Adrian, mas me amou quando era Helena. Ela levou as mãos à boca, as lágrimas escorrendo sem controle. Memórias explodiram em sua mente. O castelo, o beijo, a chuva, o sacrifício. E então tudo fez sentido. Eu me lembro, sussurrou. Você prometeu me encontrar quando o sol e a lua se cruzassem. Adrian se aproximou. A luz da lua o atravessava como se ele ainda fosse feito de bruma, mas, quando estendeu a mão, Elara pôde sentir o toque, frio e doce como antes. A eternidade me negou o descanso, mas o amor me deu um caminho de volta, disse ele, não para a vida, mas para você. Ela sorriu entre lágrimas. Então, não me deixe outra vez. Adrian olhou para o céu. O eclipse estava no auge, o sol e a lua juntos no mesmo véu. A luz dourada e prateada banhou o casal e, pela primeira vez desde sua morte, o corpo dele se tornou sólido. Ele tocou o rosto dela com ternura. O vento cessou. O mundo parecia suspenso, assistindo ao reencontro de duas almas que desafiaram a eternidade. Agora eu posso sentir de novo, posso viver, murmurou ele, porque o amor venceu a escuridão. Os lábios se encontraram e naquele beijo o tempo se quebrou. O castelo se reconstruiu por um breve instante, reluzindo sob a luz do eclipse. E quando o fenômeno terminou, as ruínas haviam desaparecido, substituídas por um jardim coberto de rosas vermelhas. Dizem que às vezes, nas noites de lua cheia, duas sombras dançam entre as flores. Ela vestida de branco, ele de negro, e o vento, como testemunha, murmura o nome deles, Helena e Adrian, porque o amor verdadeiro não morre, apenas adormece até o próximo amanhecer.
100 anos depois, o amor entre Helena e o conde Adrian renasce sob o eclipse que une o sol e a lua, um reencontro eterno, uma promessa cumprida, a prova de que nem a morte é capaz de apagar o verdadeiro amor. Você acredita que o amor é mais forte do que o tempo? Curta, inscreva-se e compartilhe essa história para que o mundo nunca esqueça de Helena e do Conde Adrian, o amor que venceu a eternidade.